1 Samuel, capítulo 18, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1. Culto hoje é denominado o culto do amigo. Culto do amigo. E eu preocupei sim na minha pessoa. E por uma semana ou mais, eu pedi a Deus que eu queria uma mensagem que falasse sobre o amigo, direcionada, para que a igreja pudesse entender um pouco. Então Deus deu. Glória a Deus. Ele me deu. Amém. É uma mensagem que você precisa usar a inteligência, ser muito inteligente, para entender. Até eu já orei e disse quantas vezes eu quero falar de mim, mas eu quero que essa mensagem seja direcionada pelo Espírito Santo, porque assim que terminar a mensagem você vai entender. Você vai entender. E mensagem não é fácil pregar, só o Espírito Santo vai revelar. Tenho certeza disso. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1. Versículo 1. Começa prestando atenção mesmo na leitura. Não conversa no momento da mensagem. Se alguém conversar com você, você fala para ele: olha, eu vim aqui para ouvir mensagem, eu vim aqui para outra coisa. Não conversa comigo que eu quero prestar atenção. Para você entender, para você não ficar perdido no meio da mensagem. Eu quero também que Deus me dê uma consciência, porque o temor que eu tenho a Deus é saber que eu subo nessa escada e tenho que descer dela. E tem alguém que é reverenciado através de uma mensagem. E esse alguém é o nosso melhor amigo. Aleluia. Ele é nosso amigo. Aleluia. Glória a Deus. Então, que ele cresça. Amém. Sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Versículo 2. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Versículo 3. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. 4. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. Pode ser, por enquanto, é isso. O amigo nos dias de hoje não é fácil você dizer assim: eu tenho amigo. Uma pessoa que você confidencia, que você confia, que você realmente tem aquela chegada, e não com reserva de nada, mas considerando como amigo. E o tema é unidos como um só. Amigo, Então, essa história de Jonatas e Davi, se você conhece alguém que é amigo, ou você acha que tem um amigo, você pode pensar da forma
forma que você quiser pensar, mas essa história aqui, ela demonstra realmente uma consideração, uma gratidão inexplicável de duas pessoas. Então você vai acompanhar comigo para você entender o que é ter um amigo. Amém? Amém. Aliança faz parte de uma amizade. Porque uma aliança feita sincera, com uma amizade, uma consideração, ela faz com que as duas pessoas se tornem uma só na forma de viver e de conviver. Elas se tornam unidas como uma só. Presta atenção aqui. Desse dia em diante, primeiro, para você entender, Jonatas era filho de Saul. Filho de Saul. Se você conseguir entender e não esquecer que Jonatas era filho de Saul, você vai entender, já começando a entender a mensagem. Desse dia em diante, mas qual dia? Esse dia aqui, ó, que houve uma conversa de Davi com Saul, entrou uma inveja em Saul, que Saul só planejava matar Davi. O plano de Saul, e ele desconfiou, descobriu que Saul seria o seu sucessor e que ele precisava de exterminar Davi. Daquele dia em diante, Saul foi só mudando, esquematizando, e daquele dia em diante, Jonatas e Davi fizeram uma amizade. Vou repetir algumas vezes aqui que Jonatas era filho de Saul. Você não pode esquecer disso. Você vai chegar a uma conclusão hoje de que a gente precisa realmente ser. Quanto mais sincero, mais você ganha a confiança da outra pessoa. Amém? Amém. Quanto mais sincero você for com a pessoa, você ganha mais a confiança dela. Mas existe amizades que você vai ganhando confiança, e pode acontecer alguma coisa e você cair numa contradição, ou você pode ter uma decepção com essa pessoa e aí acabou. A amizade acabou, a aliança acabou tudo. Mas esses dois aqui não. Esses dois aqui eu acho fantástico. Eu acho maravilhosa essa consideração entre esses dois. Jonatas e Davi eram como uma só pessoa. E eles, aproveitando essa ocasião, esse momento, que era preciso, porque Davi era ameaçado, mas só que quando uma pessoa está ameaçando a outra, principalmente com inveja, pode acontecer uma tragédia, pode acontecer um final trágico, e Davi não tinha ninguém que pudesse responder, ou seja, ajudando a ele, porque ele sabia que Saul era uma pessoa que já não tinha mais a ligação com Deus, já não temia mais a Deus, ele estava envolvido com bruxaria, envolvido com espíritos do mal, com demônios, e Davi sabia disso. Então ele não tinha ninguém para chegar e falar: ó, Davi, está sendo planejado isso. Só que apareceu na vida dele um amigo chamado Jonatas, e Saul ameaçava matar Davi, e Jonatas fez uma aliança com Davi. Fez uma aliança, e na aliança fez algumas promessas. Fez com Davi uma aliança e cometeu
uma bondade com Davi. Ele prometeu e cometeu, fez o que ele falou que ia fazer com Davi. Então ele disse algumas coisas para Davi, dentro daquela aliança, dentro daquela amizade, concernente à bondade contínua para com a sua casa. E Jonatas então disse: eu isso era os bons, por isso que eu fiz, eu queria saber como conduzir. Então eu fiz um esboço para que eu pudesse me conduzir, para que você pudesse entender, não deixar nenhuma dúvida. Jonas disse a Davi: olha aqui, irmãos, se meu pai quiser fazer mal, que o Senhor me castigue com todo rigor, se eu não te informar disso e não deixar o livro em segurança. Tudo que o Davi, aqui ó, eu sou filho, estou na mesma casa, converso com meu pai, faço parte do exército dele e luto em favor dele, defendo a causa dele, mas eu vou buscar o meu pai, vou jogar alguns pontos para ele, e tudo que ele falar contra você, eu venho cá e te conto. Não é traição contra o pai, mas é a sinceridade da maneira. Quem fala, eu chego perto de você e te conto. Eu tenho uma aliança com você. Se meu pai fizer algo mal, eu chego e te conto. Com todo rigor. Não vou te deixar e você pode ficar seguro disso. É bom ter um amigo desse ou não? É ou não? Naquele tempo era dente por dente, olho por olho. Ou mata ou morre. Era mais ou menos assim que funcionava na época. O Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, eu serei leal a ti. Se eu ficar vivo, enquanto eu estiver vivo, eu serei leal a essa amizade, a essa aliança. E contaremos com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, Jonas, se eu morrer, guarde essa palavra. Davi, se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família. Davi, eu vou ser tão sincero a você como amigo. Hoje é o culto do amigo. Você é leal, eu vou ser seu amigo. Mas se eu morrer, nesta aliança que nós fizemos, não esquece da minha família. Davi era rei, ainda não estava no poder, não estava lá no palácio, mas dentro de Jonas, ele sabia que Davi era o sucessor. Eu sei que ele vai superar, ele vai ser o sucessor do meu pai. Então por isso Jonas, com inteligência e sabedoria, falou: se eu morrer, não esquece da minha família. Eu quero que você pense um pouco nisso, porque a conclusão dessa mensagem vai exigir que você lembre-se das palavras que Jonas falou para Davi: seja leal comigo. Mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi, assim Jonas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chama os inimigos de Davi para prestar contas, e Jonas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo. Eu tenho uma pessoa que há muitos anos eu conheço, e toda vez que eu ligo, hoje eu liguei para ele, aí ele tem um telefone assim: fala, meu amigo. Mas eu já fiz alguns testes com ele e eu vi que ele, sabe, a gente tem que usar a inteligência, até mesmo para descobrir alguma coisa, tem que fazer as perguntas de inteligência. Eu já fiz algumas coisas assim e cheguei à conclusão que realmente ele falhava em algumas coisas.
Então não é quando uma pessoa chega e bate nas suas costas que chama de amigo, que você vai deixar entrar no seu coração que é seu amigo. Quem está entendendo? Inclusive a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro. Então é uma dificuldade muito grande conviver nessa área de amizade. Mas esses dois aqui, eu fiquei impressionado, já muitas vezes já li, e eu fiquei impressionado como que acabou a história desses dois homens, igreja. Como foi assim que a fidelidade da amizade durou e perdurou por muito tempo. Muito tempo. Aí você vai comigo no capítulo 20. Vai comigo. No versículo 13, 2 Samuel, vai à frente, 2 Samuel 20, 13. Aleluia. Depois, a 1 Samuel, uma mensagem que eu preciso andar sobre os parâmetros aqui para que a gente possa conduzir essa mensagem. 23. Nós vamos chegar. E Jonatas falou assim: atirarei 3 flechas para o lado dela, como se estivesse atirando num alvo. Eu fui descobrindo as coisas do seu pai, passava Davi, que eu não vou entrar muito em detalhe, descobri uma coisa, passava Davi, descobri outra coisa, passava Davi, que meu pai foi reclamando, eu te aviso, eu te falo desviar dele, e não deixe que você morra na mão dele. Então, ele falou assim: eu atirarei 3 flechas para o lado dela, como se estivesse atirando num alvo. Mandarei o menino procurar a flecha. Se eu gritar para ele, as flechas estão mais para cá, traga-as aqui, você poderá vir, pois juro pelo nome do Senhor que você estará seguro, não haverá perigo algum. Mas se eu gritar para ele, olha, as flechas estão mais para lá, vai embora, pois o Senhor o manda ir. Quanto ao nosso acordo, o Senhor é testemunha entre mim e você para sempre. Se meu pai for esperar para te atacar lá, é um código que eu vou usar, lançando flecha. E ele fez isso. Então ele desviava Davi de tudo e de todas as coisas que podia, Davi poderia ser vítima daquilo. Aí você vai lá no versículo, no capítulo 31. No versículo, capítulo 31, no versículo 1. Deixa eu cortar um pouco, porque a história é muito maravilhosa, mas tem tempo para a gente olhar. 31, versículo 2. Vamos ler. 31, 2. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos. Os filisteus mataram Jonatas, Abinadab e a Melquissua, filhos de Saul. Os filisteus eram inimigos ferrenhos do exército de Saul, era o comandante. E Saul começou a perder a guerra, ou ele perdeu a guerra e ficou desesperado, porque ele foi atingido, e o desespero dele foi tanto. Olha o final do homem que é escolhido por Deus, que é chamado por Deus, que é ungido de Deus, quando ele desvia e começa a procurar outros caminhos. Ele começa a perder
não vence nada, tudo vai para trás. Então ele perdendo a guerra, já ferido, e chama o seu pai de arma e fala com ele assim: olha, pega a minha lança e me mata. Por quê? Ele estava perdendo. Jonatas, o seu filho, amigo de Davi, morreu nesse dia. O outro filho, Abinadab, também, e Malquissua, filho de Saul, morreram na guerra. E Davi agora estava desesperado, também ferido. Ele falou: pega a sua lança e acaba de me matar. Mas o pai de Tiago falou que eu não tenho coragem, não posso fazer isso com o meu líder, com o meu general de guerra, com aquele que está na nossa frente, não posso fazer. Aí, sabe o que Davi, que Saul fez? Suicidou. Colocou a lança e pulou sobre a ponta da lança e suicidou-se. Acabou a história de Saul. Davi foi para o reinado. Perdeu a última guerra, perdeu seus 3 filhos e suicidou-se. O tempo passou. Diga comigo assim: o tempo passou. O tempo passou. E foram, a Bíblia não revela, não relata quantos anos passaram. Saul reinado, governando Israel. Jonatas, seu amigo, melhor amigo, morto. Saul, seu inimigo, morto. Mas a aliança continuou. Saul, Jonatas, família exterminada. Mas Davi não esqueceu da aliança. Continuou a aliança. Davi e Jonatas ficaram unidos como irmãos para sempre. E um estava disposto a morrer pelo outro. Mas quem morreu primeiro foi Jonatas. O tempo foi passando, foi passando, foi passando. E veja o que aconteceu em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. 2 Samuel 9, 1. E disse Davi: essa hora aí que a minha atenção dobrou. E a ansiedade de chegar hoje para me mostrar isso para vocês. Que eu estou tentando mostrar a vocês o que é ser amigo. Lembra-se que nós lemos que Jonatas falou para Davi: se eu morrer, cuida da minha família. Sim, amém. Hoje com Davi: se eu morrer, cuida da minha família. E disse Davi, perguntou a um dos seus liderados: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? Eixa, ele chamou os seus valentes e falou, perguntou para ele: ainda existe alguém da família de Saul? Ou seja, o filho de Saul, Jonatas, meu amigo, fez uma aliança comigo, e eu preciso saber, porque ele me pediu que se ele morresse, eu cuidasse da sua família. E há alguém, ainda tem alguém, para que eu possa fazer a benevolência por amor de Jonatas. Versículo 2. Foi fácil, não? Preparar-se que foi. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram até a presença de Davi. Foram lá e chamaram Ziba, porque ele sabia toda a informação que ele fazia parte do exército de Saul. Era de dentro da casa de Saul.
E o chamaram à presença de Davi e disse-lhe, ou seja, Davi falou com o servo de Saul. Saul não existia, Jonatas não existia, mas Davi chamou esse tal de Ziba e perguntou assim: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. 3. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas. Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ô irmão, você é forte demais. Mexeu demais comigo. Mexeu demais comigo, porque a gente às vezes acredita e quando acontece uma necessidade, muitos pulam fora. Esquece daquele que passou. Quantas vezes Jonatas, não tem como eu discorrer aqui, mas quantas vezes Jonatas livrou Davi de morrer na mão do seu pai Saul, porque ele tinha uma aliança, ele era amigo de Davi, ele traiu a confiança do seu pai, subiu com isso, passava Davi, para que Davi fosse desviado da morte através do planejamento do seu pai. É amigo. Diga assim, isso aqui é amigo. Então vamos. 4. E disse-lhe o rei: irmãos, anda comigo aí, por favor. Isso vai te ajudar muito e tem me ajudado e vai me ajudar muito ainda na minha trajetória, para que nós possamos ter a sabedoria de Deus para descobrir quem é quem no nosso caminho, na nossa estrada, na nossa frente, na nossa amizade, na nossa consideração, se é colega, se é amigo, se não devemos, isso está mexendo comigo. E mexe com você também. Aí Davi falou para Ziba: onde está? E disse Ziba: olha aqui a situação desse rapaz. Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. O que você entende? Você sabe o que é Lodebar? A Bíblia diz que Lodebar é lugar de miséria, é lugar de tristeza, é lugar de dor, é lugar que não prospera, é lugar que ninguém vai para frente. Lá tudo é regrado, lá tudo tem uma situação assim degradante, para tudo de ruim. E este filho de Jonatas estava lá abandonado, estava lá jogado, não andava, tinha os seus 2 pés quebrados, era aleijado, não tinha perspectiva nenhuma de vida, não tinha como. Eu estou quase terminando, estou doido para terminar. Aí o versículo 5: então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. O nome dele é Mefibosete. Grave. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. Ou seja, providencia um carro, providencia uma carruagem, acha Mefibosete, porque eu preciso cumprir um trato que fiz com o pai dele, que foi o meu melhor amigo. Se Mefibosete era filho de Jonatas, certamente ele era neto de Saul. Olha a fidelidade. Saul queria matar Davi, perseguiu Davi, e Davi fez uma aliança com o filho. E agora a situação do filho de Jonatas, versículo 6. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi. Lê o resto aí para mim, em silêncio você. Ele veio a Davi. E a Bíblia diz que ele se prostrou com o
reclinar, no rosto em terra, de joelho na frente do rei. Aí Davi falou com ele assim: veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis-me aqui, eis aqui teu servo. 7. E disse-lhe Davi: não temas. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, se você quer surpreender a sua geração, aqueles que fazem parte do seu sangue, planta boa coisa nos dias em que você está na terra. Coloca-se na brecha como amigo de Deus, porque a nossa geração, eu já estou na segunda, né? Daqui a um tempo o Arthur vai ser pai, meu outro neto lá, o Nico, vai ser pai, as minhas netas serão mãe, e eles então queiram formar uma outra geração. Mas eu quero que as promessas de Deus na minha vida sejam melhores para toda a geração, todos aqueles que carregam os sobrenomes santos. É por isso que eu me procuro plantar esse amigo de Deus, para que nunca se esqueça de que um dia eu passei por aqui, não decepcionei a aliança, quebrei a aliança, não desfiz nada e continuei sendo amigo, porque eu sei em quem eu tenho crido. E você precisa fazer o mesmo. Vamos ver essa história no final de uma aliança, de uma amizade de duas pessoas sinceras. Deus é sincero, irmão, nós às vezes somos ingratos. Não cumprimos tanto, mas Deus salva o nosso pedido. Então, quando Davi ficou conhecendo Mefibosete, ele disse, Davi falou: não temas, que eu mandei te chamar no palácio, sou o rei de Israel, e eu estou aqui para dizer assim, porque, não tenha medo de você é aleijado, você anda arrastando, você precisa ser levado ao longo de pessoas, e ficou ali em Lodebar, naquela miséria, não tinha nada, não tinha perspectiva de nada, não tinha nenhuma promessa, não tinha sonho, não tinha como você lutar por nada. Aí eu vou falar uma coisa com vocês, isso que Deus colocou no meu espírito. O povo de Lodebar, quando viu, isso é o que eu penso, Mefibosete dentro de uma carruagem, dos mais lindos cavalos, uma carruagem montada, eles devem ter pensado: mas quem é esse aleijado aí para poder estar desfilando aqui na cidade numa carruagem? Ninguém nunca viu. A carruagem era do avô dele. Glória a Deus. Para onde que eles levaram ele? Palácio do rei. Glória a Deus. Se apresentar diante do rei. E eu não sei, eu queria falar sobre um pouquinho sobre isso. E quando às vezes a pessoa vê a gente crescer no lugar, a situação que a gente cresceu, até familiares, entre aspas, e de repente você entra nesse desafio de aceitar Jesus, de conhecer o Deus que é vivo, que resolve toda a situação, passa o tempo naquele lugar onde você viveu, onde você foi humilhado, onde você foi para a escola, às vezes com um short, descalço, com uma bolsa de pano, com os cadernos enfiados ali, e os outros olhando para você crescendo, tirando o cascalho lá no rio, indo para os caminhões com 9 anuidades, enfiado dentro do rio, tirando ali com uma pá, colocando dentro de um barco, levando para a praia para vender, com 9 anos via ruda. E passa o tempo, você entra nessa cidade, num carro voando, passando naquele córrego, do lado onde você tirou, onde você foi escravizado, onde você trabalhou, tirou
pessoas do próprio lugar, quantas vezes me procuravam, quantas vezes faziam uma chacota, porque vocês vão saber alguma coisa que não sabem ainda, que ela morava num barracão que eu queria assim, nem um barracão não era coberto de sapé. Quem conhece isso aí? Coberto de sapé, aquele capim, sabe? Buscava água numa mina bem longe de casa, e alguém falava, mas que é isso? Você vai namorar essa menina? E não sei o que, alguém até da minha família, que o meu padrasto era ferroviário, era uma das pessoas bem sucedidas, mas gastava tudo fora de casa. Quantas vezes corri na casa da minha mãe com um punhal na mão, com punha ela dentro do banheiro, e nós, crianças na porta, e ia falando, cara, eu não te mato porque eu te amo muito, e com o punhal, e nós na porta querendo arrebentar a porta, eu e minhas irmãs. É a história. Os bancos da casa dela eram 2 paus assim enfiados no chão, o chão era batido de terra, uma tábua em cima, um fogão que passava em barro branco dela, um pedacinho, uma sala, e nós ficávamos um namorando na sala, o outro na cozinha, o outro lá fora, porque não tinha como. Hoje, tudo que foi desafio na minha vida só mudou para melhor e dela quando nós começamos a entender que existiu uma história com um homem chamado Abraão que conseguiu tirar de Deus uma palavra muito séria que nós precisamos dar valor: amigo de Deus. Amigo de Deus. E hoje a gente vai, visita as famílias, vai nos aniversários, vai nos casamentos, vai de novo, e até o ponto da minha sogra, um dia na minha sala, sentada almoçando comigo, ela olhou bem para mim, para ela, e falou assim: vocês da minha família são os mais bem-sucedidos que eu conheço. Tenha diante dos seus olhos da sua vida uma impressão positiva e não abra mão de ser chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Eu sei que ontem eu fui tirado, e esse aleijado Mefibosete, lá nesse lugar que nós também vivemos uma vida mais ou menos assim, ele chega diante do rei, e o rei então diz para ele: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras do Senhor. Vou fazer de você um homem rico, porque seu